Olá, está no ar o Gente da Gente, o programa de entrevista que a gente apresenta aqui na TV Candidez para contar as histórias, né? É um programa de entrevista na televisão e que hoje, de acordo com a nova nomenclatura tecnológica, que coisa linda, né? A gente chama de podcast. E nós temos a direção de estúdio de Lincoln Clóvis, com Diogo Silva, responsáveis pelas imagens. A direção de jornalismo é de Flaviano Cunha, a edição de Lorena Faria e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. O apoio cultural é da Unimed Divinópolis, né, que todo mundo sabe onde é que é, e a gente sempre que pode aqui manda um abraço para o doutor Tostão, lá da Unimed Divinópolis. E você acesse pelo YouTube, digitando Garcia Júnior, Gente da Gente. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado muito especial, né, que não é divinopolitano de raiz, mas é um divinopolitano de adoção, porque até foi homenageado com título de cidadão honorário aqui em Divinópolis. É um dos pioneiros, praticamente, vamos dizer assim, do ramo de marmoraria. E veio do Espírito Santo, capixaba, né? Veio para fazer parte aqui, além do trabalho de marmoraria, do renomado e antigo Café Divinópolis, com ramificação da Siderúrgica São João. E aqui ele empreendeu por várias frentes, né? Trafegando bem na sociedade, participando inteiramente da vida social da cidade. Estamos falando de Marcelo Moreira, né, da Marmoraria Divinópolis, irmão comerciante, né, de grande nome, e funcionário e apresentador da Rádio Minas, o Romildo Moreira, irmão dele, o Dudu, do Café, que ainda está com o café até hoje. Ô Marcelo Moreira, como é que aconteceu de você debandar do Espírito Santo e ancorar aqui em Divinópolis? Garcia, um prazer muito grande estar no seu programa. Ver a colônia capixaba é o seguinte, nós tínhamos lá, na época, o Café Campeão, que era o café da cidade. E papai tinha uma sociedade com outros lá, com os parentes dele, e houve uma desavença entre os sócios, e tinha uma pessoa aqui em Divinópolis que era dono uma loja de tecido, Casa Nena. E ele ligou para esse irmão dele, que era o Darcy Bruna, falando que esse café estava à venda aqui em Divinópolis. Aí eles juntaram os sócios, os 4 dissidentes, entendeu? Venderam a parte deles e nós compramos aqui, né? O papai comprou, junto com os sócios, o café Divinópolis. Você é natural de lá no Espírito Santo, né? De Itapemirim. Itapemirim? Ah, sim, eu achei que você fosse conterrâneo do rei. Não, eu mudei para Cachoeiro com 1 ano de idade. Porque Itapemirim é ali aquela região de Marataízes, bairro de Itapemirim, entendeu? Itaoga, Itaipava, então era uma região ali. Meu pai, na época, o pai dele era fazendeiro, lá nessa região. Aí papai tinha um comércio lá na Barra, aí levou os filhos, né, nós éramos 7 irmãos, para Cachoeiro para educar os filhos. Aí compraram o Café Campeão lá. Isso foi por volta de que ano? Você se lembra? Volta Quando nós mudamos para cá, eles vieram primeiro, eu vim depois. Foi em 67, eu vim em 68. Né, que nós fiquei lá estudando, terminando o curso científico, né? Aí papai e os sócios dele vieram antes. E a gente que já se conhece há bem tempo, a gente sabe que você jogou no Estrela do Norte de Cachoeiro, não é? Eu até tive a oportunidade de estar lá com você, com o famoso Feijão, né? Aquela turma boa. Dalso Laviola.
Binha. Binha. O Binha deve estar nos assistindo ali no nosso consagrado Niterói. E como é que você... você jogou profissional lá, né? Eu me profissionalizei com 17 anos, né? Aliás, o Flamengo foi jogar lá. Todo ano, na festa de Cachoeiro, o Estrela trazia um time do Rio. Aí levou o Flamengo, um misto. E eu já estava com 16 anos na época, né? Eu joguei contra esse misto do Flamengo. E acabou o jogo, o Flamengo quis me levar para o Rio, entendeu? Mas aí mamãe falou, de jeito nenhum, meu filho vai estudar e naquela época tinha muito medo de maconha, né? Os pais eram muito... Eram os Beatles e os Rolling Stones. E os Bidins. Então ela não deixou ir para o Rio. Eu acabei fazendo direito aqui em Divinópolis, né? Estudei, mas eu queria ir, sabe, Garcia? Eu acho que não dava o dinheiro que dá hoje, mas dava uma projeção, porque o Flamengo naquela época tinha um timaço. Eu ia jogar no Flamengo, nos grandes clubes, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, igual aqui em Minas, Cruzeiro e Atlético, lá para São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e tal. Esses jogadores que jogaram, né, em épocas bem passadas ganhavam até bem, né? O time do Flamengo, Santos, Cruzeiro, Botafogo, eram os times da época, né? Eram os grandes times. Os grandes times que, internacionalmente falando, né, que excursionavam muito. Eu lembro que o Cruzeiro, antes de começar os campeonatos, o Cruzeiro excursionava, né? Naquela época. Eu tinha um timaço, né? Um time que todo mundo sabe o time que o Cruzeiro tinha. E o sonho de todo garoto é jogar num time grande, né? Claro, um gigante. Claro. E eu me lembro que, a convite seu, nós estivemos lá em Cachoeiro, nós fomos até no campo da Estrela do Norte, né, onde entrosamos lá com o Tinteiro, com o Feijão, né? Jaibala, nós citamos aqui e tal. E lá em Cachoeiro, você morou muito tempo em Cachoeiro, né? Morei, eu saí de lá com 18 anos. Eu fiz o tiro de guerra aqui em Divinópolis. Eu lembro que você me levou até para ver a casa onde o Roberto Carlos morava, a linha do trem onde aconteceu o acidente, onde ele perdeu uma perna e coisa e tal. Né, você acabou, muitos anos mais tarde, trazendo o Roberto Carlos, né? A casa que ele morava virou museu, né? Hoje é o museu. É o museu do Roberto Carlos. E aquele acidente dele, né? Ele perdeu uma parte da perna, né? E quando nós trouxemos ele aqui, até quem era presidente do Divinópolis Clube era o Zé Geraldo. Foi. Zé Geraldo de Moraes. De Moraes. Eu era o diretor social. E um certo conhecimento que eu tinha, né, com ele, com o Roberto. Raízes capixaba. Raízes capixaba. E tinha uma colônia muito grande aqui, ele quis vir. A Divinópolis deu um show no São José, entendeu? Inclusive, os ingressos acabaram muito antes. Foi em que ano? Eu gosto muito de data, assim, né? Mais ou menos em 78. 78, por aí, né? Ele cantou em Belo Horizonte e fez uma ponte até Divinópolis. E foi um sucesso. sucesso. Ele já era consagrado. Né? Naquela época ele tinha chegado do Chile, ou do Peru, não me engano. Ele estava separando até da Nice, aquela esposa. A primeira. A primeira mulher dele. E o Roberto Carlos era uma pessoa muito medrosa, né, por problema da perna dele. Eu lembro que a hora que eu entrei aqui pelo Niterói, que eu trouxe foi no carro que meu pai tinha, um Dodge Charge, a hora que ele viu aquela multidão, ele agachou. Eu sei que teve umas meninas que subiram em cima do capô do carro, entendeu? E ele, pelo amor de Deus, não para esse carro não, porque também era na época, né? Nossa, mas estava bombando. Bombando até hoje. Roberto Carlos, ele. Era Roberto Carlos, os Beatles e os Rolling Stones, Renato e seus Blue Caps. Roberto Carlos, o Ayrton Senna, Pelé, Nelson Gonçalves, você não faz mais, né? Os nossos grandes ídolos, né? E tudo. Mas não ficou só nisso, não, né? Você movimentou outras promoções, passando pelos clubes, né? Você é sócio até hoje do Estrela, né? Eu fui convidado pelo Palmério
para fazer parte da diretoria do Palmeiras. O Palmeiras é uma pessoa sensacional. Palmério de Souza Melo. Um homem, uma pessoa, um divinopolitano, como Carioca, como Zé Alonso, Antônio Martins Guimarães, né, que Divinópolis deve muito a ele. Grande prefeito. Grande prefeito. Para mim, foi um dos maiores prefeitos do Brasil. Entendeu? Ele desbravou esse bom pastor ali, né, Garcia? Abriu então, ali a entrada da cidade, né, que era feita pelo Niterói, né? Então, e ele era um homem humilde, pessoa do povo, entendeu? Morreu de acidente de automóvel. Morreu de acidente e o povo de Divinópolis acabou não elegendo ele nem para vereador mais. Eu acho isso... Ingratidão. Ingratidão. Eu, por exemplo, eu tenho 3 pessoas aqui em Divinópolis que eu vou falar, Antônio Martins, Zé Alonso e Carioca. 3 divinopolitanos, entendeu? Que eu tiro o chapéu para eles. O Carioca era tudo que ele fazia, ele pensava em Divinópolis. E Zé Alonso era um empreendedor. Toda a vida foi empreendedor. E Antônio Martins, na época, foi o maior prefeito que eu conheci na minha vida. Né? Realmente marcou a sua passagem por aqui, né? E eu trouxe também para cá, na época também, nós já jogávamos nos clubes lá de Cachoeiro, o campeonato de clube, que era o campeonato Society. Então, o primeiro campeonato quem trouxe para cá fui eu, foi lá no Caraí. Ainda não tinha essa modalidade? Não tinha essa modalidade aqui, não. Daí aqui tinha o Guaragolo, o Uberaba, tinha vários times aqui, entendeu? E foi um sucesso, como tem até hoje. Né? Você vê que os clubes aqui, pois a Toca, nós tínhamos um campeonato lá, quando eu fui diretor de esporte da Toca, pegava fogo. Você vê que os novos clubes até hoje. Né? E o negócio pegou. Marcou a passagem, né? E difundiu em outras cidades também, aí perto aí. Né? Eu me sinto assim. Você foi presidente do Guarani. Presidente do Guarani, presidente do Lions. Né? Participei praticamente como diretor desses clubes quase todos. Fui conselheiro do Estrela 40 anos. Conselheiro do Estrela. E participava ativamente, né, das festas aqui. Antigamente nós tínhamos aqui Anos Dourados, que o Jorginho fazia. Jorginho Miranda, como faz falta, né? Tinha o Bom Masquet, que era o do Ivan Silva. Ivan Silva, maestro Ivan Silva. Divinópolis que é uma sociedade ativa. Uma sociedade que... Bons momentos, né? Os bares aqui eram... Eu via muita gente de fora. Então, eu vivi os Anos Dourados em Divinópolis. Pessoal, por exemplo, jogadores, né, do Cruzeiro, do Atlético, sempre estavam em Divinópolis, né, pela proximidade das cidades, e aqui sempre teve fama de moça bonita, né? Inclusive o Piazza, né, teve Piazza, aqui, quando a Marli Rocha foi a Miss Divinópolis, ele veio aqui, né, para ser apresentado a ela. Eu lembro que eu estava no Divinópolis Clube, a hora que o Piazza chegou, né, todo mundo pedindo autógrafo. Cruzeiro consagradíssimo. Nossa, mãe! Nos anos 60, né? Mas eu tenho muita saudade, não é aquele saudosismo, é saudade porque... Dos momentos, né? Dos momentos. Eu vivi tudo que eu vivi em Divinópolis, eu vivi. Participei do Lions Clube, participei como presidente do Guarani com muita honra, entendeu? E sou Guarani, entendeu? E eu acho que o Guarani agora ele vai dar um salto muito grande com essa SAF aí. A gente torce para isso, né? Eu me lembro que fomos lá em Campo Belo, né? Transmitir Você lembra? Era o Esparta ou o Esparta. Esparta, né? Campo lotado, você lembra? Campo lotado, o lateral direito estava subindo pelo alambrado acima. Você já tinha falado comigo. O Zil. Estava espumando pela boca. E deu uma confusão danada. Deu um pênalti aos 45 minutos, aquele Cristóvão. Saiu até revólver. Olha, então, né, não? O pessoal revoltou. Esses momentos a gente guarda para sempre. Guarda para sempre, né? O Guarani foi garfado aquele dia. Mas fala da diretoria que tinha na época. Você... Doutor Antônio Rodrigues. Doutor Antônio Rodrigues, que foi por muito tempo o CEO, hoje a gente fala CEO, né, da Paense. Além da inteligência do doutor Antônio, que eu tiro o chapéu para ele, né? É uma pessoa maravilhosa, né? Nós tínhamos o Jaiminho, que era diretor. Você me ajudou muito na diretoria. Inclusive, nós trouxemos o Atlético aqui, nós fomos no Cruzeiro, você tem uma penetração muito grande nos clubes de Belo Horizonte. O Atlético veio aqui praticamente de graça. Você lembra do Minhoca? Trouxe o time titular. Eles ganharam aqui de 1-0 só. É verdade, né?
Foi um jogo duríssimo, né? É, E o campo lotado para variar. lotado. Agora eu tenho Saudade, eu tenho assim, uma recordação. uma recordação quando aquele Guarani Juventus, com o Haroldo também, que eu rendo homenagem por ele, que era uma pessoa também que era um junopolitano. O Haroldo, por exemplo, fez muito por essa cidade. Nossa Senhora! Aquele clássico Guarani e Juventus lá no Faria foi o maior público que houve em Divinópolis. Em campo de futebol. Foi um jogaço, você lembra? Lembro. 1-1, jogo lá e cá, campo lotado. E você teve até a gentileza porque foi disputado um troféu e como o jogo terminou empatado, você entregou o troféu para o Haroldo. Tinha até uma filmagem. Ele era visitante, né? E eu dei o nome ao doutor Marcelo Ferreira, que era irmão do Mauro Lúcio Corumbá. Acho que era juiz, né? O promotor. Ele era médico. Médico. Uma pessoa maravilhosa. O Corumbá até hoje me agradece, né? Porque o doutor Marcelo foi um médico de ponta aqui em Divinópolis, entendeu? Então, Garcia, eu tenho muitas lembranças boas de Divinópolis, entendeu? Porque foi uma passagem minha de 18 até... Depois eu fui para o Espírito Santo, né? Fiquei lá 22 anos, e retornei de novo. Mas, para mim, Divinópolis, para mim, é minha casa. A marmoraria de Divinópolis, né? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, era uma marmoraria de ponta, era talvez a melhor marmoraria da cidade. Como é que você entrou nesse ramo e veio a marmoraria de Divinópolis e você reinou muito tempo aqui? É porque Cachoeiro, né, onde eu morava, é o maior produtor, exportador de mármore e granito do mundo. Do mundo? Do mundo. É a maior reserva de pedra ornamentais que existe no Brasil. Exporta para o mundo inteiro. Você vê que tem uma empresa de Cachoeiro que fez lá o aeroporto de Dubai. Que isso, aeroporto, aqueles granitos que foram usados. Só concorreu com o resto do mundo, né? Ué. E são todos nacionais, entendeu? A empresa que fez lá é um dos maiores que tem. Então, eu me orgulho. Então, o que aconteceu? Eu já conhecia o ramo lá, e eu tinha vários amigos que já mexiam no ramo. Quando eu mudei para cá, né, eu estava trabalhando com meu pai no Café de Divinópolis, né, e me veio na cabeça, eu primeiro comprei um posto de gasolina. Aqui perto do hospital. Aqui, é o único que tem na 1º de junho. Na esquina ali. Na esquina. Depois, né, eu comprei caminhão, depois montei a marmoraria, que tem 48 anos. Já? Quase meio século. Quase meio século. Agora estou com meus filhos, 2 filhos maravilhosos que eu tenho, são dádiva de Deus. Marcelinho e o Gustavo. A dupla. Entendeu? Estão tocando lá, automatizaram a empresa. Você se aposentou, né? Agora... Eu ainda não aposentei de tudo, que eu não dou conta de ficar à toa, né? Morre. Se ficar à toa, morre. Então, a gente, né, não pode ficar parado de tudo. Eu ainda tenho muita lenha para queimar ainda, cara. Ainda tenho muita lenha para queimar, porque eu tenho uma saúde, né, muito boa. Aliás, você fez 4, né? Eu fiz 4. 4 pontos de safena. E menos de um ano depois eu já estava correndo atrás da bola de novo. Já estava jogando bola. Estava jogando bola. Sabe, Garcia, você me conhece já há muitos anos, né? Quantos anos? Só que eu estou aqui 33, né? Você sabe que toda a vida eu nunca fui de beber. Né? Você sempre foi um cara que nem comedido. Eu também era assim. Quando eu era mais novo... Eu que sei. Vivia socialmente. Eu que sei. Então, eu toda a vida me cuidei, né, por ter sido profissional. Você sempre fez caminhada. Toda a vida. Sempre jogou. Toda a vida eu fui um atleta, né? Sempre gostei, entendeu? Para mim, a maior paixão minha é o futebol. E eu me lembro, né? Muito bem, do Avaí, né? Do Avaí. Que a turma, era o pessoal da Edmóvel, o Romeu, que Deus o tenha. Que faleceu tragicamente num acidente de automóvel. Uma pessoa de grande posses e muito humilde. O Romeu era uma pessoa sensacional. Romeu Amorim. Romeu Amorim. Gente boa demais da conta. Nossa, mas o Romeu era um cara ímpar, né? E você vê que ele montou essa de imóveis aí. Então, o Avaí praticamente era uma família. Entendeu? Era uma coisa muito restrita, né? Era um ambiente familiar mesmo. Poucos sócios, né? E outra coisa, nós tínhamos aqui na época o Yacht Clube,
para mim, um dos maiores presidentes de clube de Divinópolis foi o Zé Cabral. Zé Cabral da... Zé Cabral, eu vou te contar. Fez o ginásio, né? Ele fez o ginásio. Zé Cabral, ele fazia o churrascão já não perdia para o churrasco do Cruzeiro. Porque todo ano o Cruzeiro faz, né? Essa festa. Eu lembro da turma do Cabral, Cruvinel, Cruvinel, Euler Azevedo. Dominguinho e Euler Azevedo. Euler Azevedo. Né? E o Zé Cabral, ele dava vida pelo iate. Entendeu? Sem dúvida. Aquele ginásio que ele construiu lá foi um negócio de louco, né? Chegou até, quer dizer, guardadas as devidas proporções, a rivalizar com o Estrela, né? Com o Estrela. O Estrela toda a vida foi um clube social, né, que produzia shows, os Fívios, na época nós trouxemos os Fívios, Martim da Vila, trouxemos grandes cantores. E o Zé Cabral era mais o esporte, os campeonatos no iate, Garcia, pegava fogo. É verdade. Eu fico até arrepiado porque, sabe, e era a turma jovem e a turma de Master, entendeu? E aqui o clube, no fim de semana, ficava lotado. Tinha rodada sábado e domingo, entendeu? E 2 campos de futebol que tem até hoje, 2 campos bons, entendeu? E ali pegava fogo. E é uma rivalidade muito grande, né? E a gente mesmo, antes do jogo, a gente já combinava, vamos fazer uma rivalidade aí para dar ibope. Estamos comemorando esse ano 70 anos do Estrela do Oeste. Eu até estava falando no rádio, na resenha que a gente tem na Rádio Candidez. Olha, os jogos começam amanhã. Vai haver a solenidade de abertura da Olimpíada, né? E fazendo 100 anos, porque a primeira Olimpíada em Paris não é a primeira Olimpíada da história, é a primeira Olimpíada que foi feita em Paris foi em 1924, então está fazendo 100 anos. 100 anos. A Olimpíada de Paris de 1924. E o Estrela está comemorando esse ano 70 anos do sonho dos meninos descalços. Você tem uma passagem extraordinária eu também. Eu tenho uma passagem porque eu fui, né, logo quando nós mudamos para cá, a gente conheceu o Zé Alonso. Entendeu? Zé Alonso, para mim, sinceramente, é um junopolitano. Zé Alonso merece todas as homenagens. Nossa mãe do céu. Todas as homenagens. Que a gente fala, mas depois que morreu. Não, mas ele merece, porque Zé Alonso foi empreendedor. Pena que ele não foi um prefeito de Divinópolis. Entendeu? E ele era muito fechado, assim, muito acanhado. Coração fora de série. Talvez seja por isso que ele não foi um prefeito, né? Por exemplo. Zé Alonso ajudava muita gente, Zé Alonso tirava do bolso. Quantas vezes eu vi Zé Alonso tirar dinheiro do bolso dele para ajudar o Estrela? É verdade. Era um cara. Ele amava o Estrela, muito Estrela. Amava Zé Alonso, era um cara. Então, é que eu falo, Zé Alonso merece todas as homenagens do mundo. É verdade. Em Divinópolis. Marcelo, eu gostaria que você falasse também aqui nesse nosso programa. Nós estamos conversando aqui com o Marcelo Moreira, né? Capixaba de origem e divinopolitano por adoção. Gostaria que você falasse da sua família, do Romildo, do Dudu, do André, né, que infelizmente já faleceu, o Paulo também, né, o outro irmão. Eu gostaria que você falasse da sua família, dos empreendimentos, Café Divinópolis. Né? Nós somos, por exemplo, meu pai Abelardo Moreira Gomes, né, família de 7 irmãos. Né, papai formou todos os filhos no curso superior. Seu pai faleceu aqui? Papai faleceu em Iriri, no Espírito Santo. Estava passando verão lá e faleceu lá. E o Romildo, que toda a vida teve a Mineirinha, loja de brinquedos. Dudu. Foi locutor da Rádio Minas. Comentarista da Rádio Minas. Durante muito tempo. Muitos anos. E eu gostava muito de política. Você e ele. Mas discutia no rádio, mas depois estava sempre juntos, né? E o Romildo também gostava muito de Divinópolis, né? Era uma pessoa assim, do povo. O Romildo era do povo. E a gente tinha boas amizades. Antônio Eustáquio. Rodrigues Casimiro. Os meninos dele estão tudo aí, né?
fundou o famoso Gazeta do Oeste, depois de uma passagem pelo jornal Agora, né? E eu tenho duas irmãs que moram em Brasília. Uma sim. escritora, a Regina, a mais velha, e uma outra, a Rita, também é formada. Então, papai toda a vida ele trabalhou para a família, entendeu? E formou os filhos. Ele tinha orgulho disso, entendeu? Um virou comerciante. Eu, por exemplo, não exercia a minha profissão, né? Porque eu sou bacharel em Direito, mas toda a vida seguiu a trilha dele, que era... Papai toda a vida foi comerciante. Criou a família numa belíssima estrutura, né? Muito, muito. A família muito estruturada, entendeu? Nós éramos irmãos muito amigos um do outro, agora tinha uns problemas que todo mundo tem. Toda a família, né? Não existe inferno total, nem paz total também. Não existe, Tem que ser um negócio mais equilibrado, né? O a André, faz tudo, o André que morreu tem 3 meses, né? Ele era pastor, né? E comandou muito tempo o Café de Divinópolis. Comandou. Depois que o papai faleceu, ele foi para o Café de Divinópolis. Mas, sabe, Garcia, a nossa vinda para Divinópolis ajudou muito a cidade também na época. Entendeu? A colônia capixaba aqui é bom, né? É grande, né? Apesar dos problemas que nós tivemos, entendeu? Mas nós tivemos Quem não tem, né? Quem não tem. Ô, Marcelo, uma última pergunta. Você se sente realizado? Me sinto. Eu me sinto porque eu tenho 2 filhos. Eu não preciso mais de nada. Os filhos que eu tenho, o Marcelo e o Gustavo, só me dão prazer. Eu nunca tive problema com meus filhos. São dádivas de Deus, entendeu? E obedientes, entendeu? Muito bons meninos, conviveram com os meus meninos. São os administradores melhor do que eu, muitas vezes, porque eles automatizaram a empresa, entendeu? Então, hoje, entendeu? Hoje eles vendem praticamente para Minas Gerais inteiro, entendeu? Então, eu sou um homem realizado, entendeu? Então, a gente, igual o seu caso, você tem uma filha maravilhosa e 2 filhos que trabalham em 2 gigantes emissoras de televisão, né? Que é a Bandeirante e a Record. Então, nós 2 somos realizados. Já podemos partir. Limpar o beco. Mas eu ainda quero mais desfrutar. Um pouco. Porque você, por exemplo, você vê que você está nativo até hoje. A nossa amizade, quantas vezes eu fui no Mineirão com você comentar jogos do Cruzeiro, do Atlético, do Guarani, né? Nós íamos rindo dentro do carro, tinha o Pedro Paulo, Silvio de Oliveira. Silvio de Oliveira. Tinha uma turma aqui tenebrosa. A gente ria demais. Não é saudosismo. Nós vivemos uma época de ouro. Quem não tem saudade da época em que viveu, não viveu. Nós vivemos uma época de ouro, entendeu? A gente... nós éramos e somos felizes. Muito bem. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo aqui ao Gente da Gente, viu? Foi um prazer muito grande. A gente, sempre que se encontra, revive aqueles momentos felizes que nós passamos aqui, né, não? E estamos prontos. Foi um prazer muito grande. Você sabe que a minha amizade com você é de irmão, né? Você é uma pessoa que eu prezo muito pela sua inteligência. Ontem eu estava conversando com o Dipa, né, o médico. Antônio de Pádua. Nós estávamos lá assistindo o jogo do Cruzeiro. E ele falou para mim que... ele falou para mim de viva voz, que eu acho uma pessoa inteligentíssima. E aí eu assino embaixo. Marcelo Moreira. Que Deus te abençoe também. Gente da Gente. Obrigado.